sou a Rita França Ferreira e dou-lhe as boas-vindas ao podcast Vita Ler, onde todas as semanas aconselhamos a vitamina de leitura na dose certa, com desculpas para ler. Acredite, no final vai poder dizer sem preguiça, Vita Ler. Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Vita Ler. Há uns anos, num workshop com o formador e storyteller Martim Mariano, fui desafiada a escrever uma frase de como gostaria de ser lembrada após a minha morte, em poucas palavras. Foi um desafio e tanto. Recordo-me que fiquei incomodada por me aperceber e confirmar a finitude de todos nós, como mergulhar no meu eu mais profundo e deixar uma mensagem que me definisse. Ao ler passagens de Teolinda Gerção, o livro que vos trago esta semana, rapidamente associei a este exercício. Este livro foi distinguido com o Prémio Fernando Namora Estoril Sol 2015. A premissa e a forma como a narrativa é contada é toda ela original. Ana morre e é no velório que se encontram várias gerações de familiares. Este é o ponto de encontro no qual vários personagens se vão cruzando e, como num velório, surgem conversas, diálogos, reflexões individuais, memórias divergentes, bem como o puro teatro das relações. Também se reconhecem, passo a citar, os segredos das famílias, as mentiras, as histórias falsas que dão origem a memórias falsas. Nesta primeira parte, recorda-se o momento em que Ana, avó e mãe, passo a citar, nem sequer aceitava que já não se bastava a si própria e precisava de ajuda. Tinha uma visão distorcida da realidade, não reparava que existiam também os outros. Na verdade, acredito que haja uma fase de aceitação da própria pessoa que está a envelhecer e que já não é autossuficiente, e a visão da família, na qual a vida segue e tem ritmo, e que, em paralelo, vive preocupada com a segurança e bem-estar da pessoa. Neste caso, de Ana. Nesta primeira parte, também se aborda o negócio dos lares, bem como a visão de quem lá trabalha, e trata destas pessoas. Passo a citar. As senhoras são pesadas, mesmo quando são magras, pesam muito, porque não se mexem, são um peso morto. Custam muito a lavar e a vestir, a tirá-las da cama e sentá-las nas cadeiras. E nas cadeiras de rodas também ficam pesadas. É preciso empurrar com força para virar nas quinas, parar e andar de novo. Em tudo isso se perde o balanço e custa muito empurrar outra vez, como se fosse sempre do princípio. É preciso dar-lhes o comer na boca e tratar delas o tempo todo. Sim, porque a morte demora. Na viagem pelas memórias, fala-se da relação avós-netos e netas. Alguns lê-se. Há um lugar único para as avós na nossa infância. Pouco importa se são nossas avós realmente ou não. É o seu papel que conta. Queremos ouvi-las contar histórias, saber as suas vidas. E elas contam-nos histórias felizes, mesmo que não tenham sido assim. Chega à noite e a segunda parte do livro. Após fecharem o local onde se encontra o corpo, Ana fica sozinha com a sua própria companhia. Aqui confessa como os dias não passavam, eram um bloco de tédio e de silêncio. É uma parte crucial na história por vários motivos e que reforça a sua originalidade. É imperioso ler. Ana reflete também sobre o peso que após uma certa idade, estando em lares ou não, existe a obrigação ou o dever das visitas e do cuidado. Desabafa que não suportava que perdessem as suas vidas comigo. A terceira parte do livro chama-se Cerimónia, durante a qual as personagens com diferentes graus de parentesco com a Ana recordam as últimas interações com a Ana e a degradação da sua lucidez, a morte, passo a citar, os animais escondem-se para morrer, não têm medo e querem morrer sozinhos. Os humanos, pelo contrário, têm medo da morte e gostam de companhia. Os animais têm muita pena dos humanos e do seu medo.
por isso ficam junto deles, à espera. Também se fala da perda e o momento da morte. Algures lê-se. Nestas alturas as pessoas juntam-se em torno da morte de alguém. Mas depois regressamos às nossas vidas e esquecemos tudo. Queremos esquecer o mais depressa possível. Voltamos para casa e recuperamos o dia-a-dia. O tempo é muito lento, demasiado lento nos funerais. Também há uma reflexão sobre o sentido e ciclo da vida. E por último, há uma análise exaustiva sobre o papel da mulher e da mãe e de como gostaríamos de ser recordados. As mães, passo a citar, esquecem-se de se amar suficientemente a si próprias, mas quase nunca se esquecem de nos dar o primeiro lugar nas suas vidas. Passamos constantemente à frente delas, deixam-se ficar com demasiada neutralidade para trás. Na morte, enquanto elas, as mães, entram dentro do fogo e desaparecem diante dos nossos olhos, como se deslizassem suavemente para dentro do sol. Poderão achar que é mórbido, mas não é. E trata a vida tal como ela é, porque o livro fala, como eu referi há pouco, do ciclo de vida. E a vida é mesmo assim. Obrigada por estar desse lado. E não se esqueça, caso ache o podcast útil para lermos mais e melhor, partilhe com os seus amigos. As citações lidas no podcast são originais do livro Passagens de Teolinda Gerção, da Sextante Editora, chancela da Porta Editora. Vita Ler, o podcast vitamínico que desperta desculpas para ler.